Fala galera, beleza? Eu sou o Murilo, do canal Teoria em 5, e hoje a gente vai apresentar a nossa segunda aula da série de cálculo, onde eu vou apresentar o conceito de derivada. Se você não viu a nossa primeira aula sobre limite, eu vou deixar o link aqui em cima para você poder clicar. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo e compartilha com quem você achar interessante, que isso ajuda bastante a gente. Bora pro vídeo. Como a gente falou na aula de limites, a gente vai apresentar dois problemas que o cálculo resolveu. O primeiro é o problema da velocidade instantânea, e o segundo é o problema da área do círculo. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o problema da velocidade instantânea, ou problema da derivada. Para tratar desse assunto, a gente vai considerar como exemplo a queda livre de um corpo sem atrito e sem resistência do ar. Então, supondo que a gente tenha um corpo, a gente vai colocar ele a uma certa altura e a gente vai soltar esse objeto. E a partir do instante que a gente soltar o corpo, a cada certo intervalo de tempo, você vai tirar uma foto. Então, no nosso caso aqui, a gente vai tirar foto do corpo a cada 1 segundo. A gente percebe que a distância percorrida pelo objeto não é constante. A distância vai aumentando conforme o tempo passa. Como o nosso intervalo de tempo é fixo, ΔT é igual a 1 segundo, isso significa que a velocidade média do corpo, que é igual a Δx dividido por Δt, vai aumentando ao longo da trajetória. Supondo que eu queira calcular a velocidade instantânea do corpo em 2 segundos. Para eu poder estimar a velocidade instantânea do corpo em 2 segundos, eu vou calcular a velocidade média do corpo entre 2 e 4,5 segundos. E eu gero essa reta tracejada que vai ligar os dois pontos que eu estou utilizando para calcular a velocidade média. A gente vai pegar o deslocamento, Δx, e dividir pelo tempo. Então, a velocidade média entre 2 e 4,5 segundos é igual a Δx dividido por Δt. A gente pode definir o ângulo alfa, cuja tangente vai ser Δx dividido por Δt. Então, a velocidade média entre 2 e 4,5 segundos vai ser a tangente desse ângulo alfa. Vamos considerar agora a reta laranja, que ela toca a curva exatamente no ponto de 2 segundos. Se a gente tivesse um móvel cuja trajetória fosse descrita por essa reta laranja, esse corpo estaria realizando um movimento uniforme, porque o gráfico do seu deslocamento é uma reta. Se você tem alguma dúvida, eu vou deixar o link do vídeo do Renan sobre movimento uniforme e movimento uniformemente variado, tá? E a velocidade desse móvel a gente pode calcular utilizando a tangente do ângulo de inclinação. E essa velocidade é exatamente a velocidade instantânea que a gente vai querer calcular. Você pode reparar que a reta azul está bem desalinhada com relação à reta laranja. Agora, o que acontece conforme a gente diminui o intervalo de tempo que a gente vai utilizar para calcular a velocidade média? A gente estava utilizando o intervalo de 2 a 4,5 segundos, vamos diminuir para ver o que acontece. Você pode perceber que conforme a gente diminuiu o intervalo de tempo, a reta tracejada azul foi se aproximando da reta laranja. No limite para Δt tendendo a zero, a reta azul se tornaria a reta laranja. As inclinações das duas retas seriam as mesmas, os ângulos de inclinação seriam os mesmos, as tangentes dos ângulos de inclinação também seriam as mesmas. Portanto, no limite para Δt tendendo a zero, a velocidade média vai tender para a velocidade instantânea. De forma geral, a velocidade no instante t vai ser igual ao limite para Δt indo para zero, da posição em t mais Δt, menos a posição em t, tudo isso dividido por Δt. Esse limite também pode ser escrito como limite para Δt tendendo a zero de Δx dividido por Δt, ou ainda a gente pode dizer que a velocidade em um certo instante vai ser igual a tangente do ângulo de inclinação da reta que toca a curva naquele instante. Esse limite é muito especial e ele é chamado de derivada. Então, nesse caso, a velocidade é a derivada com relação ao tempo da posição. Apesar de a gente ter aplicado um método para o cálculo da velocidade instantânea, no caso do objeto em queda livre, a gente poderia fazer isso, em princípio, em qualquer outra situação. Vamos considerar aqui, por exemplo, o pêndulo simples. Se a gente tem um pêndulo que oscila com pequenas amplitudes,
a sua trajetória pode ser aproximada por uma função senoidal. E para a gente calcular a velocidade instantânea em um certo ponto, a gente vai aplicar o mesmo conceito. Vamos calcular a velocidade média e a gente vai reduzindo o tamanho do intervalo ΔT, de modo que no limite para ΔT tendendo a zero, a gente vai obter a velocidade instantânea do corpo. E dessa discussão toda, as coisas mais importantes a se guardar são: primeiro, a derivada é um limite. Nos dois casos que a gente apresentou aqui, o limite sempre existe, mas existem algumas situações em que isso não acontece. Se a gente considerar um corpo que se choca contra uma parede, admitindo que essa colisão seja elástica e que o corpo se aproxime da parede com velocidade inicial de 1 metro por segundo, após a colisão, a velocidade desse corpo vai ser menos 1 metro por segundo, porque agora o vetor velocidade aponta no sentido oposto. Agora, bem no instante da colisão, a gente não consegue determinar a velocidade, porque por um lado a gente calcularia que a velocidade do corpo é 1 metro por segundo, e por outro a gente calcularia que a velocidade é menos 1 metro por segundo. Como os limites laterais são diferentes, a gente não pode atribuir um valor para esse limite. Então, nesse caso, a gente não conseguiria calcular a velocidade do corpo, e, portanto, a trajetória do corpo não é derivável ou diferenciável no instante da colisão. Em segundo lugar, a derivada trata da inclinação do gráfico de uma função em um certo ponto do seu domínio. Se você tem alguma dúvida com relação ao conceito de funções, é bom você dar uma olhada no nosso vídeo de funções. Vou deixar o link aqui em cima. E, em terceiro lugar, se você sabe derivar, você sabe integrar. A derivada é a função inversa à função integral. Então, integrar é o oposto de derivar e derivar é o oposto de integrar. A gente ainda vai falar sobre isso na nossa próxima aula da série de cálculo, que é uma aula sobre integrais. Antes de ir embora, eu queria pedir para vocês curtirem, compartilharem e se inscreverem no nosso canal. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão pra gente. Galera, bons estudos e até mais!